ouvir a palavra do Senhor, a voz do Senhor na nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vai tomando seu assento e vai cantando. A tua graça me envolve, me aquece, me muda, me muda. A tua graça me envolve, me aquece, me muda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Bom dia! Cumprimenta quem está do seu lado, diga: seja bem-vindo ao nosso acampamento. Eu quero louvar a Deus por você que já chegou, não é? Hoje é um dia tradicional da quinta-feira de adoração. Muitos anos que a quinta-feira de adoração já acontece, toda semana na Canção Nova. Mas hoje tem um teor especial, porque a quinta de adoração já é o acampamento da comunidade Filho de João Batista, no qual eu sou fundador. Para você que não conhece a comunidade Filho de João Batista, ela tem 23 anos, é uma comunidade de vida e aliança. Nós nascemos na diocese de Sete Lagoas, onde eu moro, em Minas Gerais, e crescemos 100 quilômetros para frente, para a arquidiocese de Diamantina. Então nós estamos numa diocese, numa arquidiocese, num raio de 100 quilômetros, e estamos ali, debaixo da autoridade de 2 bispos, fazendo um trabalho belíssimo há 23 anos. Quero cumprimentar todas as caravanas que estão a caminho. As pessoas estarão viajando hoje à noite, amanhã de dia. A grande maioria das pessoas chegará sábado pela manhã, né, para viver o fluxo maior do nosso acampamento, que é o sábado e domingo. Mas você já está aqui, e seja bem-vindo também às caravanas que estão a caminho. E quero cumprimentar você também que está em casa pelo sistema Canção Nova de comunicação, rádio, TV, internet. Deus vos pague. Quero, antes da pregação, também agradecer toda a acolhida do padre Wagner Ferreira, que nos fez, e também a Luzia, o Eto. Nós fomos muito bem amados, muito bem acolhidos aqui, né? Quantas vezes eu já preguei na Canção Nova, mas é a primeira vez, e hoje o sabor é diferente, porque é o acampamento da nossa comunidade. Então nós vamos expor um pouquinho de quem nós somos e da forma que nós enxergamos o Evangelho em nós. Então eu quero agradecer a Canção Nova, no qual nós amamos. Eu quero pedir que você possa aplaudir a Canção Nova, esse território eucarístico e sagrado. Estamos aqui. O tema dessa pregação é João Batista, a voz que grita no deserto. Abre sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo 3. Não pode faltar, né? Pergunta para quem está do seu lado: cadê a sua Bíblia? Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo 3. Este é aquele de quem falou o profeta Isaías, quando disse: uma voz grita ou clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. São Mateus está replicando Isaías capítulo 40, versículo 3. Palavra da salvação. Beija a sua Bíblia, vamos aplaudir a palavra de Deus. Você que foi à Santa Missa no dia de ontem, acompanhou a primeira leitura, nos trazer o primeiro concílio da Igreja Católica, que foi o Concílio de Jerusalém, onde tratou-se a respeito da circuncisão. O cristianismo é feito de pagãos que se converteram e judeus que se converteram ao cristianismo. E a circuncisão é algo próprio do judaísmo. Por isso a pergunta era: nós que agora aceitamos Cristo, nós precisamos circuncisar ou não?
Depois desse concílio de Jerusalém, nós chegamos no ano 325, no concílio de Nicéia. E depois concluímos esse concílio no ano 381, no concílio de Constantinopla. Na junção do concílio de Nicéia com o concílio de Constantinopla, nós ganhamos de presente um credo chamado Credo Niceno-Constantinopolitano. É aquele credo mais recheado, mais denso, que nós rezamos, sobretudo nas liturgias específicas, nas festas, nas solenidades. No meio do credo niceno-constantinopolitano, nós chegamos nesse pedaço. Creio no Espírito Santo, ele que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado, ele que falou pelos profetas. Bate no seu peito e diga: ele falou pelos profetas. Diga para quem está na sua esquerda, na sua direita: ele falou pelos profetas. Fala para quem está atrás, para quem está na frente: ele falou pelos profetas. Aqui está uma revelação maravilhosa. Biblicamente falando, qual é a responsabilidade do sacerdote? Garantir a liturgia e o sacrifício do culto. Biblicamente falando, a função sacerdotal nesse momento aqui não é ser a voz. Nesse momento aqui é garantir a liturgia do culto e o sacrifício. E qual é a função dos levitas? Os levitas têm a função de atrair a presença de Deus, sobretudo pelo louvor e pela adoração. São os levitas que começam a cantar e clamar e tocar também os chofás, as cítaras, as harpas, e por causa disso a presença de Deus é atraída para o culto e também fora do culto. Qual é a função dos juízes? Interpretar a lei e julgar sentenças de lei. Qual é a função bíblica dos reis? Governar, mas sobretudo manter dinastias. O reinado e a liderança e a governância do povo é extremamente importante. Qual é a função dos letrados, os doutores, os mestres? Ensinar, doutrinar e catequizar. Mas quando Deus quer falar ao seu povo, a função da voz de Deus, do haja de Deus, do faça-se de Deus, da boca de Deus, é dos profetas. E é por isso que nós rezamos no credo niceno-constantinopolitano: ele que falou pelos profetas. Pode aplaudir, já vai aplaudindo. Ele falou pelos profetas. Volto a dizer, os sacerdotes têm uma função, os levitas têm outra função, os juízes têm outra função, os reis têm outra função, os letrados têm outra função. Mas qual é a função dos profetas? A voz. Ele falou pelos profetas. Portanto, a função magna de um profeta é ser a própria boca, a própria voz de Deus na terra. É por isso que nós encontramos na Bíblia os 4 profetas maiores e os 12 profetas menores, e todos eles conviveram ali no meio dos sacerdotes, no meio dos levitas, no meio dos juízes, no meio dos reis, no meio dos letrados. Por quê? Porque a voz de Deus precisava permear toda e qualquer tipo de relação. A voz de Deus, tanto é que a maioria deles consultava os profetas para saber o que Deus pensava a respeito das decisões que eles precisavam tomar. Portanto, o profeta não é só uma pessoa. O profeta tem uma personalidade. E qual é a personalidade do profeta? Ele é a própria voz de Deus viva. Ele que falou pelos profetas. Sacode quem está desse lado e diga: Deus está falando pelos profetas. Só tem um pequeno detalhe, me pergunta qual é. Qual é o maior profeta tido no Antigo Testamento? Elias. É por isso que quando João Batista vem, ele já tem uma missão, ele precisa vir com o Espírito, a unção de Elias.
E é por isso que quando Jesus começa a pregar e fazer milagres, todos perguntam: não é ele o Elias que há de vir? Quem é o maior profeta no Antigo Testamento? É o Elias. Só que 700 anos antes do nascimento de João Batista, o profeta Isaías começa a dizer, capítulo 40, uma voz vai gritar no deserto. Diga comigo, não é uma pessoa, é uma voz gritante. Não é uma pessoa, é uma voz escandalosa. É como se essa voz não tivesse corpo, é só a voz. 700 anos antes, Isaías disse: vai chegar o dia em que uma voz ambulante, uma voz andarilha, uma voz vai passear pelo deserto, gritando, 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 gritando. 400 anos antes, o profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 1, diz: uma voz vai preparar o caminho. Há uma expectativa de que vai aparecer uma voz, e essa voz tem que ser pelo menos parecida com a voz de Elias. Essa voz precisa pelo menos conter a mesma unção de Elias. Então havia uma expectativa. Cadê essa voz? Quando chega essa voz? 700 anos, 400 anos, havia uma expectativa dessa voz. E quando Jesus vai falar sobre João Batista, ele resolve o enigma. Ele diz: eu sei que vocês compararam Jesus a João Batista a Elias, mas deixa eu corrigir vocês. Não há dos nascidos de mulher ninguém maior do que João Batista. Jesus resolve o enigma dizendo: o maior profeta, a maior voz, a voz gritante máxima que já existiu foi João Batista. Uma salva de palmas para João Batista, uma salva de palmas para João Batista, que está aqui. Só que agora nós estamos com um problema. João Batista precisava ser a mega voz, porque precisa ser maior do que a voz de Elias. Diga para quem está do seu lado: João Batista precisa se superar. Diga para quem está do seu lado: ele precisa tirar um coelho da cartola. Ele precisa ser diferente dos outros. E qual é a diferença dele entre todos os outros? Ele é uma voz que grita. Ele não é só a voz, ele é uma voz que grita. Acabei de responder todas as pessoas que perguntam: por que vocês gritam tanto? Porque nós somos uma voz que grita no deserto. Porque outros pregadores gritam, eu não sei. Porque outras denominações gritam, eu não sei. Mas eu sei porque que a comunidade Filho de João Batista grita. Ela grita pregando, ela grita acolhendo criança, ela grita acolhendo dependente químico, ela grita acolhendo adolescente, ela grita nos trabalhos sociais, ela grita quando atende, ela grita quando responde e-mail, ela grita. Por que que ela grita? Porque João Batista precisava se superar. E o que que havia de diferente entre essa voz e as outras vozes? Essa voz grita escandalosamente no deserto. Diga para quem está do seu lado: João Batista é a voz que grita no deserto. Fala para quem está do outro lado: é por isso que eles gritam. Parece ser bobeira, mas o que eu estou falando é profundo. Porque agora é modismo falar de temperamentos. Aí uma criancinha me vê pregando e fala: você é colérico, né, tio? Não, querido, eu sou uma voz que grita. Não é a minha personalidade, é a minha voz. Aí uma pessoa que não consegue cuidar nem da própria vida, assistiu lá uma live, meio pedaços, cochilando, e fala: nossa, você é sanguíneo, né?
Eu falei, não, filho, eu não sou sanguíneo, porque João Batista não era uma pessoa. A Bíblia não diz que viria uma pessoa. A Bíblia diz que iria vir uma voz gritante, escandalosa. É só a voz. Esquece Moisés, é a voz. É só a boca, é só a boca. É só a boca, é uma voz que grita, 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 grita. Fala para quem está do seu lado, grita, 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 grita. É uma voz que grita. Você não vai aplaudir, eu vou aplaudir. Muito bom. Diga comigo, João Batista não é uma pessoa. Ele é a personalidade da voz. Diferente de Elias. Diferente dos outros. Dos 4 maiores e dos 12 menores. Ele é uma personalidade de Deus na voz. Ele é só uma voz que grita no deserto. Nunca diga mais que as minhas pregações, ou de qualquer irmão, irmã da comunidade, representa aquilo que nós somos. Não, ela representa uma personalidade, um caráter que não é nosso. Quando você diz, eu sou sanguíneo, eu sou colérico, você me ofende, porque eu não sou um pregador, eu sou uma voz. A minha comunidade nasceu para ser uma voz. E qual é a diferença dessa voz das outras vozes? Nós somos uma voz que grita no deserto. Sacode quem está do seu lado e fala, que bom que você veio nesse acampamento. Moisés, mas onde está na Bíblia que Deus gritava tanto? Salmo 29. A voz do Senhor é como uma voz de trovão. Fala para quem está do seu lado, Deus é como um trovão. E se você não sabe o que é um trovão, deixa eu te lembrar. Aparece um trovão, você, nossa senhora, até assustei agora. Vai cair uma tempestade. Diga para quem está do seu lado, João Batista é uma voz gritante. É a personalidade de Deus na voz. É uma voz de trovão. Livro de Jó, capítulo 37, versículo 2. A voz de Deus é como um estrondo. Pergunta para quem está do seu lado o que é um estrondo. Eu lembro que nós tínhamos um grupo de oração num galpão na periferia. E o teto do galpão era zinco. E o vizinho tinha um pé de abacate. Em tempos de abacate, no meio da pregação, um abacate se soltava da galha e bam! Todo mundo. Eu falei, Jesus está voltando, não, é só um abacate que caiu no telhado. Jó capítulo 37, versículo 2. A voz de Deus é como estrondo, 50 milhões de vezes mais do que um abacate que cai no teto. Alguém, você está me ouvindo ou não? Pergunta para quem está do seu lado, você está vivo ou já morreu? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quando o Espírito de Deus desceu sobre a terra, provocou um estrondo e um terremoto. Olha as analogias. Trovão, estrondo, terremoto. Tem mais, Apocalipse capítulo 19, versículo 1. A voz de Deus é como um temporal. Olha as analogias, estrondo, trovão, terremoto, temporal. É por isso que quando alguém diz assim, eu não consigo ouvir Deus, eu não consigo entender isso, porque Deus é gritante, é latente, é escandaloso. Deus se comunica o tempo inteiro. Quando você não escuta a voz de Deus, o problema não é que Deus está mudo. Essas analogias que Deus está mudo, claro, existem os desertos da vida, as fases, as noites escuras, as aridez, que nós não sentimos Deus. Mas não estou falando de sentir, estou falando de ouvir. Deus é escandalosamente como um trovão, escandalosamente como um estrondo, escandalosamente como um terremoto, escandalosamente como um temporal.
E João Batista chega com essa missão de superar Elias, de ser o maior dos profetas, mas ele não é anunciado como uma pessoa que vem, ele é anunciado como uma voz que grita. A gente não sabe de onde que a voz sai, a gente não sabe se tem barba, se tem cabelo. Nesse primeiro momento a gente não tem as características físicas de João Batista, a gente só tem um pré-anúncio. Qual é o pré-anúncio? Aquele que falou pelos profetas vai usar uma voz, e a diferença dessa voz é que ela é uma voz escandalosamente gritante no deserto. Pode aplaudir mais uma vez? Aplaude mais uma vez. Hashtag fica a dica para a gente já compor uma música para qualquer dia. A voz de Deus é trovão, terremoto, estrondo, temporal, vendaval. Ele que falou pelos profetas. Volto a dizer para eu mudar de assunto. É por isso que a gente grita. Porque Deus está gritando. Porque os outros irmãos gritam, eu não sei. Porque as outras denominações gritam, eu não sei. Nós, filhos de João Batista, nós sabemos porque nós gritamos. Porque a diferença entre nós e Elias é que nós somos uma voz que grita no deserto. Ele que falou pelos profetas. Diga para quem está do seu lado, Deus está falando nessa manhã. Diga para quem está do outro lado, Deus está falando nessa manhã. Se você entendendo tudo isso, vai dando glória a Deus, vai aplaudindo Deus nessa manhã. Se você não gosta de quem grita, procure alguém que fale manso. Porque nós temos uma missão. E se a gente não gritar no deserto, nós não somos João Batista. Nós somos qualquer outro profeta, não menosprezando os profetas. Mas Jesus falou que João Batista tinha que tirar um coelho da cartola, tinha que ser a voz, para dizer que ele é o maior dos nascidos de mulher. Ele tem que ter um quê, e o quê não era a voz, porque Deus já falava pelos outros profetas. O quê de João Batista é que era uma voz mais grito. Eu vou falar aqui, você vai aplaudir. Por que Deus grita? Porque a mensagem é gritante. Santo Tomás de Aquino. Papa João Paulo II, porque a voz de Deus é urgente. Santa Teresa d'Ávila, Deus é falante por natureza. Os profetas do Antigo Testamento, escuta Israel, escuta Israel. Papa João 23, Deus grita porque a sua voz é uma voz de pastor. Santo Efrém, Deus grita porque a voz de Deus é o juízo de Deus sobre a terra. Porque se nós não gritarmos, as pedras gritarão. E as pedras não vão gritar, nós mesmos gritaremos. Nós gritaremos. Fala para quem está do seu lado, você também é um filho de João Batista. Claro que se você quiser fazer parte da nossa comunidade, você é bem-vindo, mas eu estou dizendo que você não precisa entrar para a nossa comunidade para ser um filho de João Batista. Todos nós que estamos aqui é porque somos identificadores com voz que grita. Pergunta para quem está do seu lado, é verdade ou não é o que ele está falando? Abra a boca, pergunta para quem está do seu lado, é verdade ou não é? Bate no seu peito e diga obrigado, Jesus. Eu sou isso aí que o Moisés está falando. Eu também sou um filho de João Batista. Moisés, mas eu não sou pregador, eu não sou servo, eu não sou de comunidade, eu não sou da renovação. Talvez você é apenas uma mãe que grita dentro de casa. Então você é uma filha de João Batista. Pode aplaudir, pode aplaudir. Aplaude quem está do seu lado, aplaude quem está do seu lado. Eu estou profetizando para o mundo inteiro ouvir: a era dos profetas está de volta.
A era dos profetas está de volta. Sacode quem está do seu lado e fala: vamos, João Batista. E por que a era dos profetas está de volta? Porque o cenário atual é o mesmo cenário do deserto, onde uma voz aparece gritando. 2025, o cenário atual é de deserto. Quando você olha para o mundo, quando você olha para a crise da família, quando você olha para as realidades sociopolíticas, culturais, financeiras, nós estamos vivendo um deserto. O cenário hoje parece, com Ezequiel 37, os ossos ressequidos. Parece que nós estamos convivendo em meio a cadáveres e caveiras, como Ezequiel 37. E o Senhor perguntou a Ezequiel: você crê que esses ossos podem se voltar à vida? E ele disse sim. Então profetiza, olha a voz. Agora, se Ezequiel liberou a palavra, ele que está abaixo de João Batista, se ele liberou a palavra e aquela multidão de ossos se transformou num exército de pé, agora imagina João Batista gritando e liberando a voz. Ele que falou pelos profetas. Gente, nós vamos virar o mundo de ponta cabeça no poder da voz. Você não tem noção quem você é. Você não tem noção quem você significa. Você não tem noção da autoridade espiritual que está sobre você. E aqui, Código de Direito Canônico, parágrafo 204. Nós somos um povo de sacerdote, rei e profeta. Você também é profeta. Quando você assume o seu profetismo, que foi dado no munus através do batismo, então você assume ser João Batista. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1268. O Senhor nos deu uma tríplice missão: ser sacerdote, rei e profeta. Bate no seu peito e diga: eu também sou filho de João Batista. Então você precisa começar a gritar. Essa pregação já está levantando mundialmente uma geração de profetas que estava desanimado, profetas que estavam calados, profetas que estavam chorosos, profetas que estavam aposentados, profetas que receberam rebote de suas profecias. A partir da Canção Nova, eu que escutei desde novinho Padre Jonas dizer que a Canção Nova era filho de João Batista, que aqui é um território de preparar o caminho, e graças a Deus nós estamos aqui, e nós estamos liberando essa palavra, para que se levante os profetas, os João Batista, as vozes, o caráter da voz, as vozes gritantes, escandalosas, como um trovão, como um terremoto, como um vendaval, como um relâmpago, que se levantem as vozes, porque o cenário é o mesmo, o cenário é de deserto. E se você ficar olhando tudo, você vai dizer, o mundo está perdido mesmo. Não, querido, mas eu sou a voz. Está tudo difícil mesmo. Mas eu sou a voz. Diga para quem está do seu lado: você precisa chegar chegando. Eu até poderia dizer que de repente tem gente melhor que você, mas nós não estamos falando de dons carismáticos. Nós estamos falando de caráter. Nós estamos falando de caráter. Você é fleumático? Você é melancólico? Você é sanguíneo? Não, eu sou uma voz. Diga para quem está do seu lado: a partir de hoje você é uma voz. Abra a boca e diga: você é uma voz que grita no deserto. Funciona? Funciona. Quem são as vozes proféticas nacionais e mundiais que têm levado a evangelização no peito? As vozes proféticas gritantes.
Quem você admira? Quem você segue na internet? Que tipo de pregação você escuta? Qual é o padre que mexe com os seus olhos no seu ministério? Os proféticos. Com fundo do meu coração, eu preciso te dizer, a nossa geração não conseguirá ser salva por simples evangelização. Musiquinhas mamão com açúcar, pregaçõezinhas mamão com açúcar, orações básicas. Não. A nossa geração é a pior geração a ser evangelizada. Nós estamos vivendo um caos. Em outra pregação eu vou tratar disso. Nós estamos vivendo um caos. Nós estamos na pior geração da terra que já existiu. Uma evangelização básica não vai se conectar. É a palavra do momento, conectar com a alma das pessoas. Porque o cenário é de deserto, porque o cenário é de ossos ressequidos, e é por isso que no deserto precisa aparecer alguém que a gente não sabe a cor dos olhos, não sabe se tem cabelo, não sabe o que come. Daqui a pouco a gente vai saber, ele come gafanhoto e mel, ele veste de pele de camelo, ele parece os homens da caverna, ele é cabeludo, barbudo. Se colocar um tacape na mão dele, a gente volta para a pré-história. É esquisito, João Batista é esquisito, mas a Bíblia não anuncia ele como um cara esquisito, anuncia como uma voz. É só uma voz. Diga para quem está do seu lado, é só uma voz. Mas é uma voz que grita, escandalosamente, como um trovão, como um terremoto, como um relâmpago, como um vendaval, como um estrondo, no meio do deserto. Essa pregação está ativando. Onde eu posso olhar? Aqui. Onde eu posso olhar? Aqui. Essa pregação está ativando os profetas. Essa pregação está ativando os profetas. Eu posso ver pessoas que estão chorando. Você que tinha aposentado no seu ministério, naquilo que Deus te confiou, você que tinha abandonado, não precisa mais, porque ninguém sai mesmo. Não, querido, não, são músicos proféticos, pregadores proféticos, ministros proféticos, fundadores proféticos, comunidades proféticas, sacerdotes que estão assumindo o seu profetismo. Essa pregação está despertando uma geração de profetas sobre a terra, sobre o Brasil. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Sacode quem está do seu lado e fala, você é a voz. Sacode quem está do seu lado e fala, você é a voz. É a voz, é a voz que grita no deserto. É a voz que grita, não é a sua personalidade, é o caráter de Deus. O caráter de Deus é gritante, o caráter de Deus é escandaloso, o caráter de Deus é como um trovão, o caráter de Deus é como um estrondo, o caráter de Deus é como um relâmpago, o caráter de Deus é como um terremoto. João Batista é o caráter de Deus audível. Diga para quem está do seu lado, essa pregação está curando você. Portanto, a gente chega à conclusão nesse primeiro momento da pregação. O que é um profeta? Deus fala por ele, passa por ele e sai como uma trombeta. Mas quando o profeta assume quem ele é, diga amém. Diga, eu estou assumindo quem eu sou. Vocês também da música, vocês meus irmãos, diga, eu estou assumindo quem eu sou. Aí chega o momento que não só Deus fala pelo profeta, mas o profeta começa também a falar em nome de Deus, e Deus testifica a fala do profeta. Papa Bento XVI chamou isso de indignação profética. Eu estou vendo que essa caixa está fora do lugar. Eu não preciso esperar Deus falar por mim. Tirem essa caixa daqui. Não, numa indignação profética eu começo a dizer, quem colocou essa caixa aqui? É o próprio Deus falando, porque o profeta perde a identidade e se transforma na voz. E aqui eu não estou falando de profetismo revelativo, porque hoje na internet tudo vira meme, tudo vira brincadeira, e a gente vai perdendo o sentido daquilo que é sério.
Eu estou há 31 anos na cozinha da igreja. Eu sei o que é uma revelação, o que é palavra de ciência, o que é dom de cura. Eu sei o que é oração em língua, eu sei o que é interpretação das línguas. Isso é real, isso é bíblico. Eu cresci nisso, no berço da renovação carismática. Porque revelar muito mais do que nome e RG, levanta a mão você que está, não, muito mais do que, não, é muito mais do que isso. Chega um momento que o profeta não só é a voz, mas ele assume o caráter da voz. Então quando ele olha para a caixa e diz, quem colocou essa caixa aqui? Essa indignação profética, como diz o Papa, é o próprio Deus impregnado na voz do profeta. O profeta passa a não ser quem ele é, ele passa a ser o representante de a voz. Isso é muito sério. Você teria que escutar essa pregação umas 20 vezes para você entender a profundidade do que eu estou falando. Significa que os profetas, os João Batistas, chega no momento que há uma indignação com as coisas que não estão legal, e ele começa dizendo, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso resolver isso aqui, eu tenho que inventar um retiro aqui, vamos ampliar aqui, vamos construir aqui, nós vamos acolher aqui, vamos dar um jeito aqui. É uma indignação profética. Chega um momento que ele não precisa só que Deus fale por ele, ele começa a agir, e é o próprio Deus agindo, falando nele, nas escolhas, nas decisões. Porque há uma conectividade, uma simbiose entre a voz e o caráter. Aqui entra o dom da sabedoria, aqui entra o dom do discernimento dos espíritos, aqui entra o dom da ciência. E Deus vai acumulando o profeta com tudo aquilo que ele pode, com tudo aquilo que ele precisa. Gente, você não tem noção do que está acontecendo nessa manhã. É só a primeira pregação do nosso acampamento. Daqui até domingo, Deus vai sacudir, não só você, mas vai sacudir essa nação. Sacode quem está do seu lado e pergunta, você está entendendo o que ele está falando ou não? Quero mudar de assunto, no tempo que eu ainda tenho, para tratar rapidamente sobre o teor da voz. Pergunta para quem está do seu lado, para que Deus usa um profeta? Pergunta para quem está do outro lado, para que Deus toma posse da voz de uma pessoa? Biblicamente falando, e nós aprendemos isso lá em 1900 bolinha, no seminário de vida no Espírito, que Deus usa uma voz para exortar, para edificar e para consolar. E eu resolvi falar disso porque tem uma coisa que eu preciso pontuar aqui, que é meio equivocado em muitos de nós. Então o primeiro motivo do teor de uma voz profética é exortar. Bate no seu peito e diga, primeiro é exortar. O que é exortar? É puxar a orelha, é redirecionar, é dizer, você está errado, você vai morrer desse jeito, você vai para o inferno desse jeito, isso não é vida, você não está feliz, cria vergonha na tua cara. Não é isso quando a gente diz, diga para quem está do seu lado, eu vou bater na sua cara. Gente, o tanto que isso muda a vida das pessoas, por quê? Porque é um choque de realidade. Por isso que às vezes você está pregando, e aí você tem lá um marido, um homem, estou usando aqui um homem como exemplo, devido à sua maior resistência à igreja. Moisés, o meu marido tem 25 anos que não vai numa igreja. Hoje, milagrosamente, ele aceitou vir. E com 15 minutos você começa a gritar e gritar e gritar. E diz, você acha que eu tenho medo de você? Tu precisa virar homem, rapaz. Aí o cara, eu gostei desse pregador aí, o cara é bom, hein? Mas por que ele se conectou comigo? Porque a palavra exortativa traz para ele um choque de realidade. Ele precisava de um choque de realidade. Dizendo, acorda, cara. Então o primeiro papel do profeta é exortativo. O detalhe é que hoje no Brasil todo mundo acha que ser profeta é só exortar. Tipo assim, profetiza, Moisés, se você está sentando a pua, a cinta de todo mundo, esse é profeta mesmo. A gente imagina que profetizar é só, entre aspas, é só bater. Não. Há momentos que precisa ser duro, há momentos que precisa dar choque de realidade, mas o munus da natureza da profecia não é só exortar, ela também precisa da segunda coisa. Diga comigo, edificar. Bate no seu peito e diga, a segunda natureza
de uma profecia é edificar. É por isso que no cântico do Benedictus, quando Zacarias descolou a boca, o pai de João Batista, e cantou a respeito de João Batista, ele diz assim: ele vai conectar o coração dos pais aos filhos e vai fazer os filhos voltarem a amar os pais. O nome disso? Edificar. Ele não vai só trazer filho pródigo para casa ou pai pródigo para casa exortando. Ele também vai edificar famílias que estão lutando e que precisavam ser endossadas no que estão fazendo. É por isso que às vezes nós, como filhos de João Batista, chegamos numa comunidade que está passando por uma crise, numa paróquia onde o clima não está legal, e o padre diz: profetiza aqui, filho, manda ver. Na cabeça dele é: exorta, fala a verdade. E nesse momento a gente grita escandalosamente numa profecia que edifica. E aí o povo perdoa o padre fica melhor, as coisas voltam para o normal, a comunidade está passando por uma crise e membros voltam ao primeiro amor. Nesse caso, a voz profética não era exortativa, era edificativa. E nós temos que parar com isso. E essas pessoas que vivem de influencer e conteúdos de internet é assim, só procura quem está batendo, porque é o que viraliza. Mas o profeta não só exorta, o profeta também edifica, dizendo: vai, filho, está dando tudo certo, é isso mesmo, você está sendo mãe, está dando certo, não fica triste não, vai dar certo. Oh, não, casamento é assim mesmo, vamos junto, não para não desiste não. O profeta também traz o endosso, no sentido de que não desista, você está no caminho certo, não tem nada errado, nós estamos juntos nessa. Você traz uma palavra de fundamento. E a terceira natureza da profecia é o consolo. Diga comigo: consolo. Bate no seu peito e diz: exortar, edificar e consolar. O que é consolar? É quando o profeta vem trazer esperança. Quantas paróquias a gente já passou? Quantas cidades a gente já passou? Quantas pessoas já passaram pela nossa casa de missão para ser atendidas, receber oração de cura? Quantos acolhidos, 3.000 dependentes químicos já passaram pela nossa casa, pela nossa fazenda? Dispostos a morrer, dispostos a suicidar, dispostos a abandonar a igreja. E a gente foi profeta, não exortando e nem edificando, trazendo consolo. E a pessoa viu ali uma luz no fim do túnel, dizendo: então eu vou recomeçar, então eu quero tentar de novo, então eu vou me dar mais uma chance. Quantos casais que voltaram, quantas pessoas que desistiram de morrer, quantos padres que estavam para largar o seu sacerdócio ou pedir para ser transferidos de suas paróquias, abatidos com a realidade que estava vivendo. E o profeta passa por lá e a voz traz essa esperança de que vai passar tudo isso, tem algo novo chegando, continua, não desiste. Que fique esse adendo, já que estamos ao vivo e vai ficar gravado, fique por favor esse adendo, e você corrija isso no teu coração. Profeta não é só aquele que denuncia e bate o tempo inteiro, não. Essa é uma das vertentes do profetismo, mas o profeta, além de exortar, diga comigo, também edifica e também consola. Por quê? Porque ele é a própria voz de Deus, e a voz de Deus é completa. Ela põe no lugar quando está fora, ela endossa aquilo que está no lugar e só precisava do endosso, mas ela traz esperança por aqueles que nem queriam mais que as coisas ficassem no lugar. A obra é completa. Gente, João Batista tinha tudo isso nele. Pode aplaudir, tudo isso nele. A partir desse acampamento você vai ser fãzaço de João Batista. Fala para quem está do seu lado: esse cara é o cara, e eu não sabia. Mas se você não soubesse o que ele veste, o que ele come, se você não soubesse do rosto dele, não tinha importância. Ele não foi anunciado como uma pessoa, ele foi anunciado como uma voz. E por que ele é diferente dos outros? Porque ele grita. Diga para quem está do seu lado: é uma voz que grita no deserto. Quem está me ouvindo pode aplaudir.
Eu quero pedir você que está ao vivo conosco pelo Sistema Canção Nova, interage conosco. Liga para cá, manda uma mensagem dizendo: eu estou sendo ressuscitado agora nessa manhã. Eu estou me levantando nessa manhã, eu estava em crise, eu estou em lágrimas. Porque esse é o sentimento que o Senhor coloca no meu coração. Uma pessoa chorando na frente do computador, dizendo: meu Deus, eu estava morto. Interaja, manda para cá, liga para o call center. Alguém puder colocar aqui o telefone de novo da Canção Nova, liga para cá dizendo: eu estou ressuscitando, eu estou me levantando. Interaja nas redes sociais, no chat, manda uma mensagem para cá. Nós queremos na próxima pregação, no próximo momento, dizendo: está aqui, ó, as pessoas que ligaram dizendo: eu fui levantado, eu sou um João Batista também. Eu saí da zona de conforto, das muletas que eu estava. Porque é isso que Deus está fazendo conosco. Fala para quem está do seu lado: eu estou muito feliz que você está aqui. Eu termino a minha fala dizendo que Deus está fazendo isso conosco. Deus está fazendo isso conosco. Volte para aquilo que você nasceu para ser: sacerdote, rei e profeta. Talvez o seu reduto desértico seja o seu condomínio, a sua roça, o lugar que você tem uma chácara, os seus vizinhos de apartamento. Talvez seu único reduto profético seja uma casa com 5 pessoas. Não interessa. Você é um filho de João Batista. Deus está levantando você. Eu quero dizer que isso para nós não é um peso. É claro que a gente cansa. Se você perguntar todos os meus irmãos de comunidade, todos estão doentes, todos não dormem. A nossa vida não é uma vida fácil. O preço que a gente paga é altíssimo. Mas nós somos felizes, né, irmãos? Por que nós somos felizes? Porque nós somos uma voz. E se a gente não gritar, as pedras vão gritar. E eu não vou deixar a pedra gritar, eu vou gritar. Santo Antônio gritou tanto, mas tanto, que os peixes saíram com a boquinha na água para escutar ele falar. Ele gritava nas praças e ninguém queria ouvir, mas ele continuava gritando. E os peixes vinham na bordo para escutar. Eu não tenho dúvida que Santo Antônio também era um filho de João Batista. Tanto é que ele tem a língua incorrupta, a voz. Fica de pé, dá um abraço nessa pessoa e diz: Deus está levantando as vozes proféticas nesse lugar. Vamos cantar, meninos?